Pão Nosso, Emmanuel, 13. Estações necessárias. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Aqui, Pedro não se refere a um milagre instantâneo ou a um perdão mágico, mas a um processo profundo de renovação moral e reforma íntima. O primeiro passo é o arrependimento e representa o reconhecimento do erro e a tomada de consciência do mal cometido. Então, seria a primeira estação da evolução. Convertei-vos significa mudança de rumo. Não basta se arrepender, é preciso agir diferente, abandonando os velhos hábitos e reparando os danos causados. Seria então a segunda estação. Pecados apagados não significa o cancelamento mágico das faltas. A lei de causa e efeito exige que cada um resgate seus próprios débitos espirituais. No entanto, o arrependimento sincero e a prática do bem aliviam a consciência e atraem vibrações superiores, tornando o processo de resgate mais leve e pacífico. E tempos de refrigério representam a paz de espírito, o alívio das aflições e a alegria interior que surgem quando o indivíduo se harmoniza com as leis divinas e com a sua própria consciência. Então, entendendo, né, o que Pedro falou, vamos ver o que Emmanuel vai nos dizer. Os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas providências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados, junto aos mensageiros divinos. Aqui ele está falando daqueles crentes sem muita reflexão, aqueles que acreditam que não precisa reforma íntima, que o fato de se dizer daquela a religião ou da outra religião já está tudo resolvido. Fica na superficialidade, acha que não precisa entender o que se está dizendo, o que está escrito, né? Basta repetir e pronto, né? Não precisa ler com entendimento, basta rituais. Ele dá mais importância ao rótulo, à roupa, a essa ou aquela posição de orar. Para ele, é mais importante todo o ritual da igreja que frequenta do que colocar em prática o que a igreja diz. Ou seja, ser indulgente, ser fraterno, auxiliar o seu próximo, perdoar. Só que se mantém na superficialidade, não há como se elevar. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores, ou seja, acredita que assistir uma missa todos os domingos, confessar, comungar é suficiente. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu apenas pela enunciação de alguns hinos. Então, acredita que ir ao culto, cantar os hinos, basta. Enquanto enorme percentagem de espiritistas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Aqueles que acreditam que frequentar o centro, saber teoricamente o evangelho,
conhecer os livros de Kardec, toda a literatura espírita, fazer alguma doação material, sem fazer a sua reforma, sem colocar o evangelho em prática, já estão salvos. Se eu tenho a teoria e não coloco em prática, eu não entendi o que eu li. Sou aquela pessoa que diz para o outro que ele tem que fazer a reforma íntima, mas acho que só o fato de saber resolveu o meu problema. Sou o espírita teórico ou o espírita imperfeito. O verdadeiro espírita se reconhece pelo esforço de transformação moral e não apenas pelo conhecimento intelectual da doutrina. O teórico apenas estuda e admira a moral, mas continua apegado às suas más inclinações. O verdadeiro espírita coloca o ensinamento em ação diariamente. Vamos lembrar da parábola da candeia? Conhecer a teoria e escondê-la sob o alqueire, ou seja, não a coloca em prática, anula o propósito do aprendizado. Saber o que é certo e agir de forma contrária traz maiores responsabilidades perante as leis divinas, exigindo mais esforço do indivíduo. Vamos lembrar que a quem muito foi dado, muito será cobrado. A teoria sem a prática ou o discurso contraditório com as ações é o principal critério para identificar ensinamentos sem validade moral. Tudo isso constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Ou seja, frequentar este ou aquele local de oração é preparação valiosa, mas não é tudo. É preciso agir, é preciso estar de acordo com esse local, né, com o que diz nesse local onde a pessoa frequenta. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. Ou seja, é preciso fazer a reforma íntima. A evolução moral e intelectual exige autoconhecimento, autorreflexão e o domínio das más inclinações. A sabedoria divina é alcançada cultivando virtudes internas e superando o orgulho, em vez de apenas acumular conhecimento exterior. Não adianta meditar, refletir e se manter isolado. É preciso colocar em prática na convivência. O progresso do espírito exige vontade e inteligência para compreender e aplicar as leis divinas. Exige conhecer a si mesmo, identificar os seus pontos fracos e modificá-los, arrepender-se e fazer diferente. Arrependimento sem ação não tem sentido, né? A palavra de Pedro, a massa popular, contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com o Cristo. Vasto programa, ou seja, arrepender-se seria o primeiro passo. Converter-se é a finalidade. Converter é transformar moral e intelectualmente, substituir hábitos e vícios por virtudes, converter o egoísmo em amor ao próximo, e isso não dá para fazer do dia para a noite. Há estações indispensáveis para a realização, porque ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. A vontade não ocorre de uma hora para outra.
Temos que ter consciência do dever de aproveitar ao máximo cada encarnação. Mas precisamos saber que a mudança é um processo contínuo de várias vidas, onde o indivíduo compreende que é o único responsável pelo próprio destino e vai dando um passo por vez, identificando e modificando cada equívoco que reconhece, agir, mudar o que precisa ser mudado. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, das imperfeições, né? E que se converta a fim de alcançar a época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegado, se habilitará para a construção do reino divino em si mesmo. Arrepender-se é o primeiro passo, como nós já dissemos, depois se reconhece, avalia o seu esforço e segue adiante. Se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para demandar o seguinte. Ou seja, para entender a estação que o indivíduo está, é preciso que ele entenda a missão do Evangelho, que é restaurar e facilitar a compreensão dos ensinamentos morais de Jesus Cristo, promovendo a reforma íntima através da prática do amor e da caridade. É preciso usar o Evangelho como guia para saber onde está e reconhecer o caminho para onde quer ir. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.